caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Diga glória ao nome de Jesus. Meus amados, tomais assento em nome do Senhor. Oh Deus de glória. Nós lemos esta noite dois textos, aparentemente bem complexos para uma festa de aniversário. Dois textos que, observando a exegese do mesmo, parece não haver nenhuma conotação, nada que una os dois textos. Mas há pelo menos duas verdades que esses textos nos revelam, que servirão como uma placa muito grande de advertência de Deus para o nosso coração esta noite. Uma vez que nós queremos entrar nos céus de Deus e receber das suas mãos a coroa que para nós está reservada, é necessário que nós tomemos alguns cuidados até o dia da volta do noivo. Nós que ansiamos e desejamos a volta do Cristo vivo, nós precisamos abrir os nossos olhos para que possamos naquele dia entrar e não ser rejeitado, como vimos aqui na dramatização que fora realizada. O primeiro texto que nós temos há um nome em hebraico que parece soar difícil aos nossos ouvidos, mas que a sua tradução eu acredito ter muito a ver com o que nós estamos enfrentando nesses dias. Pois os textos anteriores, os versículos que antecedem o versículo 34, falam-nos de um momento em que o povo de Israel, ao sair do Egito, sendo libertado por mão forte, a mão de Deus operou naquele lugar e o povo foi liberto. E nos momentos em que eles estão caminhando rumo à terra prometida, eles são tomados de alguns sentimentos negativos. E eles começam a murmurar diante do Eterno, mesmo Deus sendo cuidadoso para com eles e providenciando o que era necessário. Este povo começou a reclamar do que Deus estava fazendo e começou a ter lembranças do Egito, de onde eles eram escravos, de onde eles estavam vivendo a semelhança de mortos-vivos, mas Deus os libertou. No momento em que eles murmuram, que eles questionam, o Senhor Deus vai falar com Moisés como se não desse a mínima para a murmuração do seu povo e diz: levanta 70 homens, porque eu vou transmitir a eles do Espírito que está em ti para todos eles. O texto diz que próximo à tenda havia 68 que foram cheios do Espírito que estava em Moisés, e eles começaram a profetizar. Parece chocante ver um povo murmurando de um canto e ver uma turma profetizando de um outro. Me faz lembrar as 10 virgens, cuja história diz que as 5 eram prudentes, esperavam o noivo, mas que 5 estavam totalmente distantes do propósito. Vejo uma multidão murmurando e questionando e desfazendo dos preceitos e da vontade do Eterno. Mas eu vejo 68, você diz, mas não eram 70, é que a Bíblia diz que 2 que estavam do lado de fora também começaram a profetizar, porque Deus não falha naquilo que Ele fala. E quando eles profetizam, logo após Deus toma uma iniciativa, porque a murmuração elevou a ira de Deus. E Deus então faz com que codornizes venham sobrevoando o arraial, para que eles se alimentem, mas eles não estão entendendo que aquele momento era um momento de correção de Deus. Não era um momento de provisão, porque provisão Deus deu a eles desde o dia em que eles saíram do Egito. Eles não tinham o que eles queriam, mas não lhe faltava aquilo que era necessário. E naquele momento eles vão pegando as codornizes e matando e vão comer as codornizes.
entendendo que a provisão de Deus era a carne que eles tanto reclamavam. Mas a Bíblia diz que enquanto eles estão comendo e estão mastigando a carne das codornizes, Deus se eleva a ira e eles vão vomitar aquela carne, vão jogar toda pelos narizes, enquanto ainda mastigava, diz o texto. Porque a ira de Deus se acendeu e muitos morreram naquele dia, pelo que aquele lugar tornou-se conhecido por Kibroth Hattaavá, cuja tradução é cemitério dos desejos. Pois esta é a advertência de Deus nesta noite. É o cuidado que nós temos que ter com tal cemitério de onde nós saímos. É Deus dizendo para aquele povo: vocês não se lembram de onde eu lhes tirei, mas vocês desejaram voltar para este cemitério. Já que desejaram voltar, então eu os matarei para que fique ali e fique para sempre. Diz o texto que ali mesmo eles foram enterrados. Esse é o texto do capítulo 11. Mas no Apocalipse nós temos um texto bem diferente. É a história de uma igreja, a igreja de Éfeso. Para contar essa história, eu sou obrigado a me reportar o que está pelo menos no capítulo 1 e no capítulo 2 da epístola que Paulo escreve aos Efésios. A história vai dizer que quando Paulo passa por essa cidade, 3 anos ele fica ali. Ele prega a palavra e essa cidade é privilegiada, porque após a saída de Paulo, Timóteo fica ministrando a palavra. Por essa cidade, a história diz que Apolo, um dos pregadores mais eloquentes do seu tempo, também passa por ali. Não somente ele, mas João foi o pastor daquela igreja. Então essa igreja é uma igreja privilegiada. Mas quando o apóstolo Paulo chega, ele vai notar que é uma cidade extremamente idólatra. Uma cidade que se voltou à deusa Ártemis, a deusa da fertilidade, e disse que era tão grande a idolatria que só igualava ao panteão grego-romano. E eles estão buscando os falsos deuses e vivendo os seus desejos e vivendo os seus delitos e pecados. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, Paulo vai fazer a eles uma grande revelação. Vai dizer: vocês foram escolhidos, vocês foram chamados desde tempos eternos, para que a vossa vocação fosse nele a esperança, ou dele esperada. Ou seja, Deus tem algo grande com todos vocês, Ele espera coisas grandes de vocês. Ele está dizendo: não somente Ele espera pela vossa vocação e vos chamou antes mesmo de ter nascido, mas Ele vos selou, bendito seja o nome do Senhor. Fostes comprados por um preço, mas fostes também selados com o Espírito Santo da promessa. É Paulo falando a eles, alertando, confortando, consolando e dizendo: não somente o privilégio de ter recebido grandes homens, mas Deus também marcou a vossa vida, colocou um selo, dizendo: vocês são meus. O Espírito Santo é a marca de que vocês são de Deus. Ele vai dizendo que não somente isso, não foi apenas uma marca, mas dizer também deixou um penhor sobre a vossa herança. Ou seja, o que é de vocês já está garantido. Ele pagou em 2 parcelas, uma delas pelo seu sangue, mas quando Ele voltar não ficará devendo nada para ninguém. Vocês são dele por inteiro. Ele vai expressando, e quando Paulo vai falando essas coisas, parece que vejo o coração de Paulo inchando de tanta alegria, e ele vai dizer: para que em vós fosse revelado as riquezas da sua glória. Ou seja, ele está dizendo: tudo que vocês precisarem, Deus já vos abençoou com todas as bênçãos dos lugares celestiais. Vocês podem até pedir, vocês podem até desejar, mas tudo que vocês precisam são de vocês por direito, e no tempo de Deus vai ser derramado sobre a vossa vida. Essa expressão somente é o suficiente para dizer: tudo que você precisa, tudo que você
Sônia, se você descobrisse o termo Senhor, o que significa, porque a expressão Senhor é originador de propósito, é curios do original grego, ou seja, tudo que o teu coração desejar está nele, somente nele pode vir, tudo que o teu coração deseja. E ele vai dizer aqui: todas estas bênçãos já estão reservadas em lugares celestiais. Talvez você pergunte, pastor, e por que eu ainda não recebi? Não recebeu porque ainda não é o tempo, mas o tempo que se chama hoje. Deus tem uma promessa para se cumprir na sua existência. Paulo vai falando e o seu coração vai se alegrando. Num dado momento ele vai falar algo extraordinário. Ele vai dizer: não fosse apenas selados, não fosse apenas o penhor da vossa herança, você não operou essa grandiosidade de vocês, mas a preciosidade de toda a vossa herança está nele, por conta de que ele tem sido bom para com todos vocês. Ou seja, não é por méritos que vocês têm recebido isso, mas porque primeiro ele vos amou, e vos amou de tal forma que ele vai falar do amor nas quatro extremidades do capítulo 2, o amor superior, o amor inferior, o amor das distâncias. Ele diz: ele amou em todos os sentidos. Vocês é algo do amor de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Não há amor maior do que esse. Ele diz: abre os vossos olhos para que seja iluminado o vosso entendimento, para que vocês possam enxergar a grandeza de tudo aquilo que ele já começou, que está em vós. Quando eu perguntei sobre isto na Epístola aos Efésios, ele vai me revelar dizendo: tudo o que vocês precisam já está em vocês, é necessário apenas saber usar. Paulo está se reportando quando escreve o primeiro capítulo, dizendo: se vocês precisarem de autoridade, se lembre que lá em Lucas capítulo 19, capítulo 10, versículo 19, ele mesmo profetizou dizendo: eis que eu vos dou autoridade para pisar serpente e escorpiões. Só há uma necessidade, mas essa necessidade não está em Deus, está em nós. Nós temos que usar a autoridade que Deus nos deu. Há muitas coisas ocorrendo e Satanás se levantando e luta, irmãos, todos os dias aumentando, mas enquanto nós não usarmos a autoridade que já está investida em nós, as coisas continuarão a acontecer. Mas Paulo diz: abre os vossos olhos, o Espírito Santo vai iluminar o vosso entendimento, e vocês vão saber a grandiosidade do poder de Deus que já está na vida de vocês, só falta usar. E ele vai dizer ainda: não somente a autoridade, porque a autoridade é um investimento, mas também o poder. É como se ele dissesse, lembra-se de Atos capítulo 1, versículo 8, quando ele diz: mas recebereis poder quando vir sobre vós o Espírito Santo. Aleluia! Esse poder está em nós desde o dia em que nós recebemos o Espírito Santo sobre a nossa vida. Ou seja, irmãos, nós não precisamos mais de muita coisa, não. Nós já temos a autoridade de Cristo em nós e temos o poder de Deus que está sobre a nossa vida. Eu te pergunto: o que é que te falta ainda? Quando Paulo diz: abre os vossos olhos e seja iluminado o vosso entendimento, ele está dizendo não somente a autoridade de Lucas 10 e 19, e nem o poder de Atos, capítulo 1, versículo 8, mas o capítulo 2 da primeira epístola de João, versículo 20, ele mesmo vai dizer: vós tendes a unção que vem do Santo. Sabe o que isso quer dizer? Jesus, quando ele veio diferente de todos os homens do Antigo Testamento. No Antigo Testamento você tinha homens que eram ungidos, os sacerdotes eram ungidos, os profetas eram ungidos e os reis eram ungidos, mas você nunca viu no Antigo Testamento um homem só receber unção de profeta, rei, sacerdote. Mas quando Jesus veio, ele recebeu sobre a sua vida a tríplice unção. A unção sacerdotal diz que onde eu orar e onde eu adorar, Deus recebe a minha oração e a minha adoração. A unção profética diz que quando eu falo a palavra de Deus,
profetizo, Deus assina embaixo e assume, porque Ele é Deus dos profetas. Mas quando eu sou rei, Ele diz: vocês não são cauda, eu vos coloquei como cabeça. Mas no Antigo Testamento, nenhum homem recebeu a unção, mas Jesus recebeu. E quando Ele recebeu, Ele usa a boca de João para dizer: ei, igreja minha, vocês têm autoridade, vocês têm poder, mas a unção que está em mim, nenhum homem no Antigo Testamento recebeu, mas vocês têm a minha unção, unção sacerdotal, unção profética e unção de rei. Bendito seja o nome do Senhor. Quando eu digo que você tem a unção profética, profetiza. Quando eu digo que você tem a unção sacerdotal, adore, ore e Deus te atende. Você não tem mais problema. O véu do templo foi rasgado. Sabe aquele problema lá no trabalho? Quando você entra no banheiro para orar e pedir graça a Deus, lá dentro Deus te ouve, Deus te atende. Nenhuma oração fica escondida e guardada por muito tempo. Ao seu tempo Deus ouve e Deus responde. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a unção real diz que você precisa levantar a sua cabeça. Está passando situação difícil, vergonhosa e até situação de fracasso, porque quer. Você não é cauda, se lembre disso. Você é cabeça, bendito seja o nome do Senhor. Esta unção de rei já está sobre a sua vida. E eu lhe mostro pela Bíblia que os serafins cantando disseram: digno de honra, de glória, de louvor, de domínio, sabedoria, soberania. É este que foi morto, mas este que está vivo e comprou com seu sangue homens de toda a tribo, língua e nação, e os fez reis e sacerdotes para Deus. Você é rei, sacerdote, você é profeta de Deus. Levanta a sua mão para orar a Ele. O nosso evangelho é o nosso evangelho do século XXI é um evangelho mercadejante, onde as pessoas querem a bênção, onde as pessoas querem prosperidade. Biblicamente, meu amado, a prosperidade da minha vida começou no dia que eu saí das trevas e fui para a maravilhosa luz. A bênção que tantos procuram, Provérbios capítulo 10, versículo 6, a Bíblia diz que eu não preciso procurar muito, porque a bênção do justo está sobre a sua cabeça e no tempo certo vai ser derramada e o nome do Senhor será glorificado. Paulo está dizendo: levanta a tua cabeça, tem coisas boas de Deus que vão acontecer aqui. Ele vai dizendo: abre os nossos olhos. Mas enquanto Paulo fala de bênção no capítulo 1 inteiro, no versículo de número 12, 14 até no versículo 6, ele vai dizer: tudo que Deus fez é para o louvor da sua glória. Ele deixa claro que é Ele que vai ser exaltado, vai ser glorificado. Eu recebo e sou honrado na terra, porque essa é a vantagem que é dos crentes, é que a honra e a glória Deus não dá a ninguém. É um erro, porque a glória de Deus Ele não dá a ninguém, mas a honra Ele distribui sobre os seus filhos, porque a vontade de Deus é Deus seus filhos honrar. Eu vou profetizar, não é qualquer honra não, é dupla honra, é honra de cima e a honra de baixo. Essa é a vontade de Deus para os seus filhos. Foi dorados pelo poder
pecado, ele vos vivificou. Eu disse, será que é o mesmo Paulo que está escrevendo no capítulo 2? Porque no capítulo 1, irmãos, só em ler o primeiro capítulo não precisava ler mais nada, é só bênção. Mas ele para tudo no capítulo 2 e diz: abra os olhos para outra verdade. Ser abençoado é bom, ter a bênção, ser honrado é maravilhoso, e essa é a vontade de Deus. Mas cuidado, abram bem os olhos, cuidado, lembrem de onde eu vos tirei. Em outro tempo vocês estavam mortos, estavam praticamente um cemitério, vivendo os vossos próprios desejos. É o que pode te atravar. Vocês estavam lá, mas com mão forte eu vos resgatei de lá. Eu vos tirei para vos abençoar, mas com as bênçãos que o céu deseja, e não as bênçãos que o teu coração deseja. Porque se tem uma vontade do coração de Deus, é te levar para o céu, muito mais do que te dar conforto aqui nessa terra. E ele está dizendo: cuidado para que as coisas desta terra ela não te arranque do algo que é o céu. Cuidado com esse cemitério que está lateando a tua vida e não tem jeito de você se apartar dele. Bem que Jesus disse: Pai, eu não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Deus está conosco, nos guardando, irmãos. Mas muitas vezes o cemitério nos atrai, muitas vezes o cemitério nos chama, muitas vezes é um convite nesse cemitério para que nós voltemos a ser o que nós éramos. Mas Paulo está dizendo: cuidado. O capítulo 1 só vai se cumprir na sua vida se você souber lidar com as prerrogativas do capítulo 2. Ele está dizendo: em outro tempo, vejam o que vocês eram e como eu fiz com vocês. Abra os olhos e não volte para lá. Neste cemitério, infelizmente, é um dos lugares, porque eu sempre observei uma coisa no cemitério: a razão pela qual atrai, há uma riqueza extraordinária. Um outro dia, passando por uma, eu disse: meu Deus, neste cemitério, quanta riqueza, quanta coisa grande, quantos livros que foram levados sem escrever, quantos projetos que não foram colocados em evidência, quantas belas músicas, Leandro, que as pessoas não cantaram e levaram consigo para o cemitério. Imagina quantos homens com projetos miraculosos, tantas coisas lindas que levaram consigo e enterraram nesse cemitério. Mas quando eu pensava assim, o Senhor me disse: mas há um cemitério aqui nesta terra, onde muita gente está preferindo